Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Carlos, o colecionador por hobby, tudo bom? Galera, hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre um revival da minha adolescência. Sim, algo que me faz lembrar dos momentos em que uma viagem de família, eu ficava num cantinho lendo os quadrinhos do qual eu tinha em mãos. E entre eles, nada mais, nada menos do que Homem-Aranha 2099. Rapaz, voltei no tempo aqui, voltei. E olha só da Marvel Vintage, aqui ó, capinha, contracapa, aqui ó, final. A lombada tradicional, a diferença é que ele já é numerado. Então aqui é número 1. Então aqui, lombada número, a primeira história, né? Então acho que eles têm pretensão de lançar todo o material, eu espero que eles lancem todo o material do Homem-Aranha 2099. É bom, ótimo. Porém, tem um detalhezinho que a gente vai conversar sobre isso. Mas antes de mais nada, queria convidar vocês a clicar no botão de curtir se você curtiu o vídeo. E se você for novo ou nova, se inscreva. Fique sempre à vontade. Muito obrigado pela sua atenção e bora nessa. Galera, bora lá. Ler isso aqui ler é lembrar. E lembrar é sempre muito bom e gostoso. É muito bom. Aqui eles estão trazendo as 10 primeiras histórias do Homem-Aranha. Cara, eu adorei, porém tem umas coisinhas das quais eu não gostei. Eu achei que faltou na história principal. Vou começar logo pela capa. Cara, pelo que eu lembro, até revi, eu tinha todo o Homem-Aranha aqui, de um jeito que dava pra você, assim, ver tudo dele. Mas o cara tá meio cortado, eu fiquei assim, meio estranhando essas cores. As cores, por exemplo, de dentro, tem momentos que ela tá bem assim, nítida, tem outros que parece que tá um pouquinho granulado. Então, assim, falhou um pouquinho as cores. Então, assim, isso é algo que me incomodou um pouco. Mas eu acho que o que mais me incomodou foi a questão das referências. Vamos lá. Antes de mais nada, vamos só fazer um lembrete do que foi esse mundo do 2099. O autor Peter David, ele resolveu usar e trazer uma história do futuro onde não há heróis. Não há heróis e o Homem-Aranha, todos os heróis sumiram e vivemos um futuro assim, sabe, distópico, onde as megas corporações meio que controlam tudo. Então você tinha um governo e aí você tem as mega corporações que vão passar a controlar toda a população. É o que a gente entende, por exemplo, aquela história de vamos acabar com o serviço público, o que é que vai me sobrar? Assim, eu sei que é um papo meio controverso o que eu estou falando, mas é um exercício do que acontece, por exemplo, o que é que imagine se não tivesse SUS, imagine se não tivesse segurança pública, né? Você só é seguro se você estiver pagando pela segurança, né? E é mais ou menos isso que o Peter David concebeu, porque aqui você não, bem aqui na história de outro personagem de 2099, ele tem dizendo mais ou menos o que aconteceria com a segurança, por exemplo. Logo a primeira história do Justiceiro era o Justiceiro 2099. E agora não vou lembrar o nome do personagem, mas ele conta o diário do Frank Castle, onde ele relata o que aconteceu com a família dele, e o cara que também virou o Justiceiro 2099 teve sua família ceifada pelo filho do dono da Alchemax, que é a mega empresa que controla, né, a vida de todo mundo. Então, assim, e na história do Justiceiro 2099, ele mata o filho. Aí vamos já falar sobre isso aqui, tá certo? E, cara, você vê na primeira história, o cara tava tentando fugir, ele não tinha pago o plano dele de segurança, só que depois ele é morto, e morto cruelmente. Então, era isso que eles queriam passar pra gente, o que acontecia no universo 2099. Tudo é controlado, nada é pago, nada é de graça, nada free, tudo pago. Então, cara, era isso mesmo o ambiente que era 2099, certo? Agora, foi algo que deu certo? Em parte, sim. O que não deu certo foi a tentativa de inserir tudo 2099. Para começar, os X-Men 2099. Se a gente fosse parar para pensar um pouquinho em
no ano 2099, nós teríamos um mundo onde, por exemplo, mutante já não é mais assim um conceito de extermínio, entendeu? Haveria os mutantes convivendo, alguma coisa assim do tipo, né? Eles poderiam ser marginalizados, mas não era como nas histórias quadrinhos dos X-Men contemporâneo. Então, era um universo que não deu certo, mas eu acho que, ao meu ver, não deu certo, entendeu? Eu acho que eles estavam meio perdidos, que queriam trazer os X-Men para o futuro, mas eu acho que não havia necessidade para isso. Outra coisa que não deu certo, o Hulk 2099. Gente, o Hulk parecia uma coisa medonha. Ele tinha tipo uma árvore aqui nas costas. Uma coisa tão louca que eu vi assim, mas pra que, meu Deus do céu, trazer um troço do Hulk? Hulk foi um conceito lá no passado, para que trazê-lo para o futuro? Não havia necessidade, entendeu? E aí foi, quem mais vem para 2099? Motoqueiro Fantasma, que agora ele percorre pela internet, uma coisa assim do tipo, que eu achava legal, porque tinha um desenho do Chris Bacalo, como você achava a pronunciar, porque parece que são, eu sempre pronunciei, é Chris Bacalo, eu acho que ele lembrava italiano, mas parece que é Chris Bacalo, que é o Motoqueiro 2099. E que mais tinha? Aí trouxeram o Doutor Destino, aí veio o Quarteto Fantástico, que era do presente, foi para aquela realidade, uma loucura. Então, assim, foi um universo que foi meio que se explodiu, né? Não conseguiu sustentar, mas se focasse só no Homem-Aranha e alguns outros heróis interessantes, tinha um Revenge que eu nunca entendi direito, uma história, era também vendo o lixo tóxico, era uma coisa meio parecida com Vingador do Futuro, Vingador Tóxico. Procura esse filme, Vingador Tóxico. E, gente, era algo realmente estranho, mas era legal, eu adorava as revistinhas, eram 80 páginas, era muito massa. É uma pena que, enfim, né, tinha acabado, mas era muito legal de se acompanhar. Durou 38 edições pela editora Abril. Eu vou agora mostrar para vocês como é que ficou aqui dentro e o principal, os pontos dos quais eu gostaria de estar discutindo com vocês, tá bom? Bora lá começar a mostrar, né, que a edição bonitona, as cores novas. Eu achei que eu lembro que eu acho que tinha essa parte aqui do Homem-Aranha. Mas enfim, vamos lá mostrar aqui como é que ficou. Plástico nojento, que não serve pra porcaria nenhuma. Aí vamos lá, Homem-Aranha 2099, o início, que é muito legal, né? Aqui ó, o Peter David, tem o Rick Leonardo, o Kelly Jones, desenho também, muito bom, né? Muito massa mesmo. Cara, eu lembro que o texto introdutório quando foi lançado a primeira revista do Homem-Aranha 2099, tinha um textozinho legal, que falava assim, olha, se por acaso, algo tipo assim, ó, se por acaso você vê um cara balançando em teias e tudo mais, eu vou acreditar em você. Eu lembro ainda desse texto, era legal. Eu lia e relia essa história. E começa aqui trazendo essa história, a primeira história dele, né? O Homem-Aranha 2099, fugindo dos policiais da Alchemax, ou Alchemax, como você pronuncia. Aqui a Lily, que é a Laila, que era holograma que se transformava, né? Por exemplo, quando tinha mensagem, né? Que era namorada. Ele tinha um visual meio a la Blade Runner, né? Que eu achava bacana que só. Que o cara dizendo assim, ó, isso aqui eu puxei de um filme antigo. Ele não, olha, é só uma coisa bem curiosa sobre essa história. Por exemplo, ele fala, eu tirei de um antigo olo. Eles não falam filme, é olo. Eles falam muito. Agora tem uma expressão que eles não tiram da boca, é a questão da palavra pau. Pau, que sei o que. Eu falei, cara, é um problema sério em 2099, né? Enfim. Aqui é o que é o seguinte, o senhor Stone, esqueci o nome desse baitinga, que é o chefe dele, da corporação da Alchemax, o envenena, o Miguel O'Hara. Desculpa, perdão. Que é o Miguel O'Hara, né? O Homem-Aranha. O cara tá tentando desenvolver. Ele meio que tá tentando desenvolver o Homem-Aranha, entendeu? E meio que ele tenta criar algo similar e não dá certo, né? E aí aqui esse cara, o seu que Stone, ele. Meu Deus do céu.
ele injeta nele uma droga que é altamente viciante e a pessoa jamais consegue se livrar desse vício, que é um êxtase. E aqui o que acontece? Ele vai tentar tirar o êxtase do corpo dele e tudo mais, tentando repetir o experimento, e no final das contas, ele meio que se transforma em alguém que tem garras e salta teias, né? Então ele vira tecnicamente o nosso Homem-Aranha, né? Cara, muito bom. Em 2099, como não tem mais esses heróis, eles eram cultuados aqui, né? Os caras. Existe a igreja de Thor, né? E é uma coisa importante essa história, porque lá para as edições 14, 15, as 14 e 16 do Homem-Aranha 2099, teve uma história que estava interligada com a edição 15 dos X-Men 2099. Então, era uma história envolvendo a criação da cidade de Valhalla, né? E tinha um Thor. Cara, era massa, era muito massa. Essa aqui é a segunda história, né? Sim, aí é o seguinte. Que é a edição número 3. Sim, uma coisa do qual eu não gostei muito é a questão das referências. Eles não falam, por exemplo, que existe outras coisas relacionadas a 2099. Por exemplo, eu vou chegar lá, tá certo? Do que eu tô querendo falar. Eu acho que tem vezes que as cores não ficam muito boas, entendeu? Essa capa a gente nunca foi publicada. Foi outra capa que eles trouxeram. Que aqui ele tendo uma pequena alucinação, né? Porque como o chefe dele o envenenou, ele queria mantê-lo sobre o poder dele. E aí ele trouxe a droga, o êxtase, né? Loucura. Só que é só uma viagem que ele tá tendo. Cara, muito bom. Aqui é o irmão dele, o Gabriel. Que é uma namorada do irmão do Miguel, né? Miguel O'Hara, uma fugitiva. E aqui essa história termina com o Homem-Aranha sendo fuzilado. A capa já dá logo um spoiler, né? Por exemplo, que a edição termina exatamente como que é o Homem-Aranha fugindo da polícia e sendo alvejado. E aqui é meio que ele vai para um submundo do qual ele vai encontrar o menino, o Abutre, né? Ele não se, parece que ele não se alcunha, não tem nada de referência ao Abutre original, mas cara, é interessante, não tem nenhum problema você ter um Abutre, né? Loucura foi trouxeram que eles ter tido o Venom 2099, né? Mas isso é coisa para lá para frente. Sim, bora lá. Aqui essa história, toda a arte é desenhada pelo Rick Leonardi, mas essa aqui é com o... Não, essa aqui é também do Rick Leonardi. É o menino, a Kelly Jones. Tá aqui, essa aqui. Desenho. E sinceramente, desculpa, mas esse desenho aqui não ficou legal. Cara, eu não sei se eu passei o que eu queria mostrar pra vocês. Não, passou não. Aqui é a edição 9. Aqui é o desenho, cara, muito horrível. Não ficou muito legal, não. Aqui esse é o encontro de vários Homens-Aranha. A Lily aqui não ficou... Não sei, ficou a desejar. Eu acho que é nessa edição. Mas eu lembro que ela não saiu. Eu acho que foi na 10 ou foi na 11 que tinha aquele cara, um vilão com um ômega. É nessa edição. Aqui, ó, por exemplo, o filho do diretor da Alquemax morreu, né, pelas mãos do Justiceiro 2099. Assim, eu vou parar de falar esse termo 2099 porque ninguém se chama eu sou fulano 2099, não. O Justiceiro da época. O Justiceiro matou o filho dele, né? E assim, você fica sem entender, olha, não traz uma referência, ó, quem matou, tudo mais. Você sabe que foi morto pelo o Justiceiro, mas cara, faltou falar essas informaçõezinhas, entendeu? Algo que indica que há outras histórias acontecendo nesse ano.
Mas é aquela história, né? Que a mãe dele é que é devota do Homem-Aranha, porque, né? Afinal de contas, os caras não têm mais divindades. Acho que nem Jesus existe nesse universo maluco. Enfim. Sim, aí uma coisa bem importante que ser dita. Acho que é um outro ponto bem negativo do qual que a gente... Olha só, eu sou da política de... Se você vai lançar uma edição encadernada, capa dura, cobrando R$ 500, um dinheirão, cara, custava fazer uma paradinha, um material de extra bom. Olha o que é que tem de material de extra. A biografia dos autores, né? Do Peter David e do Rick, que é o argumento, e Rick Leonard na história. Gente, é sério. Dava para fazer uma coisinha melhor, viu? Desculpa, mas é um plástico nojento. E aqui tá aqui essa edição maravilhosa que, apesar dos pesares, valeu a pena sim, pela a grande nostalgia. Bom, gente, era isso que eu queria estar mostrando para vocês. Se você perguntar assim, Carlos, vale a pena? Cara, vale. Para quem leu esse universo, quem conheceu essas histórias, vale a pena o cara dar uma chance a esse encadenado. Ah, Carlos, mas eu nunca li essa história, mas eu vi que o próximo filme vai ter o Homem-Aranha 2099, então ele vai ser dublado pelo menino, o cara que fez o Paul Dameron do Star Wars, da nova trilogia, que foi o Cavaleiro da Lua. Ele vai ser o dublador do filme. Então, assim, vale a pena o cara conhecer? Vale. Uma pena, eu só queria que nas próximas edições, de algum modo, a Panini lançasse ou que fizesse menções a outros universos 2099. Né? Eu sei que foi isso que meio que acabou com o universo. Foi a injeção de vários heróis que às vezes não tinha essa necessidade. Podia ter só um universo somente exclusivo do Homem-Aranha, que valia a pena. O Justiceiro era legal, o Motoqueiro Fantasma era legal. Eu só acho desnecessário os X-Men, o Hulk, esse Ravage, que eu nunca entendi direito o que diabo é aquilo. O Motoqueiro Fantasma é meio a meio. Eu acho que foi um conceito até legal, mas não muito. Então, assim, a Panini precisa fazer referências a esses outros personagens, porque de um jeito ou de outro, a gente fica um pouco boiando na história. Lembrando que, por exemplo, se envolver, e eu espero que tenha, a edição número 2, eles devem pegar, por exemplo, a história do como eu disse, que é da história que está interligada com os X-Men 2099, que vai ter que ter, porque é uma história interligada, onde a Alchemax cria uma Valhalla, né, acho que era a Valhalla, se não me engano, onde tinha um Thor e tinha um Loki na história, criadas pela Alchemax. Então, eles vão ter que falar, e eu acho que essa edição custou vai ser mais cara que essa daqui, custou R$ 104,90. Eu acho que vai ter mais de 10 histórias, vai ter, eu acho que em torno de 11 a 12 por conta dessa história extra, então deve custar mais do que isso. Mas, cara, vale a pena. É um universo que foi mal explorado e tinha um grande potencial para ser uma história muito boa. E é isso, gente. Era isso que eu queria estar falando. Queria agradecer demais a atenção de todos vocês.